Gravação. Aqui. Senhores, boa tarde então. Vamos começar mais um dia de bate-papo aí. Meu nome é Morasco, para quem tá me vendo pela primeira vez. Eu faço essa aula de quinta-feira. Foi montado um projeto, né, para fazer esse estudo todas as quintas-feiras à tarde. Nós temos um grupo, né, somos em 6 pessoas que a gente montou lá, os Six Traders, e esse projeto meu está embutido dentro desse grupo. Para quem, né, tá no YouTube posterior aí, for entrar, vai estar o link lá do nosso Telegram. Então, pelo Telegram, a gente tem a opção aí de vocês poderem assistir a aula direto pelo Zoom. Às vezes está com uma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa. Então, a gente poderia fazer, estando no Zoom, você consegue entrar direto. Nesse grupo nosso aqui também, são feitos diversos, né, temos diversos assuntos, né? A gente trabalha, tem um pessoal que trabalha com a Nasdaq, o Samir é um que posta, né, diariamente os estudos, o que ele está vendo do mercado externo, o que tem, o que não tem, as possíveis entradas que poderia estar. Não é, né, uma sala de call, é uma sala de estudos, né? Então, para quem vê aqui, vê que ele coloca bastante coisa do que poderia ocorrer. O Johnny, ele faz diversas lives aí durante a semana, dentro da disponibilidade dele, tem alguns operacionais também que ele disponibiliza, alguns indicadores são colocados aqui também de forma gratuita para quem faz parte do grupo. Algumas promoções que tem de mesa proprietária são postadas aqui, tanto de mesa nacional como de mesa estrangeira. Algum pouco de assunto, né, sobre Bitcoin, o Júlio que trabalha com programação, então ele tem a parte dele aqui também de automações, se alguém precisar de alguma coisa de robô, o Johnny também trabalha com essa parte de automação. Tem um curso da Nasdaq aqui que o Pazini está desenrolando, está desenvolvendo, então para quem entrar aqui consegue pegar esse curso gratuito. Alguns indicadores, né, para trabalhar na Nasdaq, com o Ninja, com o Profit, indicadores que ficam aqui de forma gratuita. Enfim, tem diversos assuntos aqui que dá para ser utilizado. Vamos começar então da nossa aula de hoje. A Bova, né, querendo assustar a gente, né? Rompeu aqui a máxima histórica, que era dos 137,19, estamos batendo aí agora 138,06. Então, até hoje, né, a gente nunca pegou aí 2 meses seguidos, né, de alta, como teve agora no índice, e a Bova, né, como ela é atrelada ao Ibov, né, ela veio na mesma pegada. Então, nesse momento aí, 138,03. Eu fiz o estudo nosso, né? Eu comecei, né, a preparar para poder falar um pouquinho da aula. Ela estava no 137,46. Isso foi logo após o almoço, para ver como é que o mercado ainda está forte hoje. O que a gente vai falar? Então, a gente tem a operação que a gente está acompanhando aqui na sala. É uma operação que a gente começou lá de novembro para dezembro. Foi feita a primeira montagem, a gente começou com o straddle, né? De cara, a operação já veio contra. A gente começou a montar, se eu não me engano, no 125 e a Bova caiu para o 118, 119. Então a gente já pegou um contra na primeira operação. Aí ajustamos a posição e dali para frente o papel só subiu. Hoje, então, nossa operação, que foi montada lá em 12/6, né, que ela iniciou lá no mês de junho, segunda semana do mês, é quando a gente mexe com as posições nossas. Como a nossa aula é toda quinta-feira, então eu sei que foi, né, na segunda semana
e com o preço da quinta-feira, foi quando foi montada essa posição aqui. Então foi feita a venda de 100G125, nós recebemos R$10,28. Quando a gente vê mais ou menos esse prêmio aqui, ó, a gente calcula o quê? Que se a do 125 está pagando 10,28, a BOVA devia estar perto de R$133 aqui. Mais ou menos. Então, pelo prêmio que eu recebi aqui, eu sei que a BOVA devia estar mais ou menos nesse valor aqui, quando foi montado. Foi vendido também 100 S13, a S13 é do strike 130, então o que, que a gente tem aqui? A gente tem um strangle, né? Onde a call está no 125, a put está no 130, então a gente tem um strangle com asa 5, ou com um range de R$5. Ô, Marasco, Pode falar. como é que você fez essa previsão aí da BOVA Da 133 em BOVA, cima do é, strike lá e do preço? o que, que acontece, Marcos? A gente calcula o quê? Mais ou menos, a gente sabe o quê? A gente recebe, vamos falar assim, de prêmio, um pouco mais que o DI. Então eu calculo que mais ou menos R$2 de prêmio. Vamos falar que de 1,70 a R$2 a gente recebe de prêmio. Numa rolagem dentro do dinheiro. Dentro do dinheiro. Então o máximo que a gente pegaria seria R$2. Mais ou menos eu calculo que a gente pegou 1,70. Se eu recebi aqui 10,80 E aí, lindão, beleza? e estava 125, se eu colocar R$10 aqui em cima, eu estaria lá no 135, não estaria? Se eu Isso, somar esses R$10, isso. Ah, subtraindo os dois. Entendi. você entendeu? Eu calculo mais ou menos no 133. Entendi. Foi por isso que, Beleza, mais ou obrigado. menos, é o cálculo que eu fiz. Pelo que a gente costuma receber, tá? Uhum. Depois eu posso até, quer ver? Fica até fácil da gente ver isso aqui, quer ver? Essa aula 26. Opa. 5/6. Então foi nessa aula aqui que a gente fez. Cadê aqui? 12/6. Ó, aqui, ó. 133,47 a BOVA. No dia que foi feita a montagem do nosso. Beleza, Tá vendo? beleza, beleza. Pelo prêmio, a gente vai. Chega uma hora que a gente começa a entender mais ou menos a dinâmica, né? Então, pelo prêmio que está pagando aqui, a gente já calcula mais ou menos quanto que estaria a opção nossa lá. Mas enfim, então a gente estava com esse strangle montado aqui, né? A gente recebeu na montagem 1.115. Quando a gente desmontou o strangle anterior, né? A gente pagou 1.004. Então, que nem essa rolagem aqui, como a BOVA ela ficou mais ou menos dentro do nosso range de montagem, né? Provavelmente, quando a gente montou a série passada, a BOVA devia estar oscilando aí entre 100, vamos falar que entre 132 e 134. Então, quando a gente fez a desmontagem da operação passada, a gente pagou 1.004 e na montagem da nova recebemos 1.115. Então, pegamos aí perto de 1,11% quando a gente fez vamos falar assim, a rolagem da nossa operação. Porque a gente pagou 1.004 para sair da antiga, recebeu 1.115 para entrar na nova. Eu acredito que mais ou menos isso daqui. Então foi feita a montagem, né? Agora a gente vai fazer o quê? E se fosse hoje, né? Como que seria a desmontagem da nossa operação hoje? Então, aquela G125 que estava vendida, para que eu pudesse recomprar ela hoje, ela estaria custando uns R$13,15. Lógico, né? Não vamos esquecer que eu comecei a fazer esse estudo aqui
Oxe, perdi os slides. A BOVA estava no 137,46. Então, quando ela estava naquele preço lá, eu pagaria R$ 13,15 para poder sair da 100 G125. Em compensação, a S13, que é lá do Strike 130, é uma put do Strike 130, está carregando ainda 8 centavos de extrínseco. Eu pagaria então R$ 8,00 para sair dela. Para encerrar essa posição inteira, seria R$ 1.323. Quando eu fiz a venda dessa operação aqui mesmo, né? Quando eu montei ela dia 12/6, eu recebi 1.115. Isso aqui eu recebi. Para eu encerrar ela hoje, eu pagaria 1.323. Então, esse encerramento aqui, se eu fosse levar em conta só o encerramento da posição, parar com tudo, então eu perderia R$ 208. Por que acontece isso? O papel continua indo contra a nossa posição. Nós vemos, a gente vem, né, melhorando, né, a nossa posição, porém, na hora de fazer a rolagem, o papel está fugindo. Lembra que eu falei que a gente fez, né? Quando a gente fez a montagem dela, a gente voltou até lá para ver, né? A BOVA estava 133,47. Eu tenho 100 posições aqui. Imagine o seguinte, que se eu tenho 100 posições, a BOVA saiu do 133,47 e foi para o 137, né? E vamos por 137,40, é perto disso aqui, né? Que eu fiz o estudo, né? Vamos ver aqui. Oxe. 137,46. O que a gente imaginaria, né? Cadê aqui? Esse slide aqui. A nossa operação, o que a gente imagina disso daqui? O que a gente, né, tira opa, aqui. O que a gente tira de lição dessa posição aqui? Se quando eu montei, o meu papel estava... Deixa eu botar a tela inteira, né? Quando eu montei, o papel estava no 133. O papel subiu R$ 4,00. Vocês concordam que se ele subiu R$ 4,00, teoricamente, eu teria que pagar R$ 4,00 para sair da minha posição? E eu não estou pagando R$ 4,00. Não teve um aumento de R$ 4,00 na minha dívida. Tanto é que eu encerrei minha posição gastando R$ 200 praticamente. Só que essa posição aqui, ela aumentou apenas R$ 3,00. Então, é isso que a gente fala, quando a gente trabalha vendido nas duas pontas, por mais que o mercado vá contra, né, que ele fique contra a nossa posição, a gente consegue ainda ir balanceando a nossa carteira. A gente consegue corrigindo essa posição mês a mês. Então, gastamos aqui 1.323. Vamos falar assim, teria um prejuízo fiscal aqui de R$ 208 nessa posição aqui. Por que a gente não fica com prejuízo? Qual que é a tendência nossa? É ir rolando a posição até o melhor momento, que se eu quiser parar com tudo, eu encerro a brincadeira. Então, se eu não for encerrar a minha posição hoje, se eu não fosse parar com tudo hoje, eu faria o quê? Eu faria a montagem de um novo estrango. Então, eu estava lá na call do 125, o papel continuou subindo. O que eu faço? Vou melhorar minha posição de call. Eu vendo o quê? A 126. Fiz o quê? Melhorei R$ 1 a posição da minha call. Então, eu vou lá para H126. Melhorei R$ 1. A put, né? Eu continuo ainda R$ 4,00 dentro do dinheiro. Então, eu estou numa posição confortável de put, apesar de ter aberto a asa do meu estrango.
Então eu estava numa asa 5 e hoje eu vou fazer a venda da put lá no 133. Então eu estou aqui com uma asa 8, né? Estou com um range ou com uma asa 8. Porém, a minha put continua ainda bem dentro do dinheiro, né? Quando foi feito o estudo, né? Essa put aqui ainda estava R$4, né? Não 3. R$4 dentro do dinheiro. Uma situação bem confortável. Gente, eu vou só mutar os microfones. Quem for falar depois, é só desmutar. Senão vai pegando. Sei. Quem tá mais aqui? Quer mais? Tem mais um aqui que tá. Qualquer coisa. Aqui, achei. Só para não ficar pegando o fundo da conversa de vocês aí e depois ficar gravado. Então, por mais que eu aumentei a minha asa aqui, eu tô com uma put aqui do início, né? De quando começou Desculpa, gente. Fugiu aqui o. Eu tô com uma put aqui de quando eu fiz o estudo, que o papel estava lá no 137,40 e pouco, então, vendendo ela no 133, ela ainda estaria mais ou menos 4,30, 4,40 ainda OTM. Opa, 4,40 ainda OTM. Então, uma situação bem tranquila ainda para put. O papel teria que cair bastante ainda para que viesse a pegar essa put aqui. Deixa eu colocar o Júlio aqui de co-anfitrião, que daí pelo menos se alguém tiver algum som no fundo, ele consegue me ajudar aqui, ele trava. Então, foi feita essa montagem. Por essa montagem, né, eu recebi R$1.423. Por sinal, deu um valor exato, né? Porque a gente gastou 1.323, gastaria, né? Para sair da posição antiga, receberia 1.423 para entrar na posição nova. Basicamente, aí, um lucro de só 1%. O que eu queria falar? Apesar de, vamos falar assim, a gente briga, né? Para conseguir uma renda fixa pagando 1%, ou 1,14, como está agora, mensal, a gente tem que ver o quê? Que a gente está ganhando 1% nessa operação aqui, num momento, né, que eu acho que é um dos piores momentos que eu estou passando com a venda de opções de BOVA11. Então, a gente vê o quê? Que o papel 2 meses seguidos subindo muito acima da média, mas muito acima do que costumava subir o BOVA, do que movimentava o índice nosso. Então são 2 meses, né, que ele encaixou aí uma subida aí sem precedentes e mesmo assim, né, pegou totalmente a nossa operação no contrapé e a gente continua lucrando, né? Nesse caso aqui, se fosse hoje, a gente conseguiria ainda lucrar 1% nessa montagem. Isso numa operação simples de estrango, sem muito questionamento. Poderia aumentar aqui, poderia levar para T134, T135, levar o range da minha put um pouco mais para cima? Poderia. Porém, como eu venho falando toda a aula, eu ainda não estou pondo fé nessa subida sem correção. Né? Para mim, ainda vem alguma coisa pela frente. Então, essa operação do strangle simples que a gente tem aqui, a rolagem dele hoje, né, ficaria dessa forma. Daria ainda 1% de lucro. Não é, né, vamos falar assim, a data ideal para a nossa rolagem. Né? Essa rolagem que vai ser feita na quinta-feira que vem. A outra operação que a gente vem estudando foi quando, logo que o papel deu problema lá atrás, em vez de a gente vir corrigindo ele através do strangle, a gente fez o quê? A gente se manteve num booster horizontal.
Não é um booster ainda perfeito, por quê? Porque eu ainda vim, né, corrigindo um pouco a parte da call nossa. Então, quando foi feita a montagem desse booster aqui em 12/6, a nossa call, né, ela estava no 121. Como o mercado subiu demais, né, para estudos, eu fiz a correção do 121 para o 122. Embora aqui está escrito G122, né, se vocês forem ver lá no book, na grade de opções, essa opção aí seria a G221. Tá? Mas para facilitar aqui no canal, como ela é do Strike 122, eu usei ela de forma simples. Mas para quem for procurar lá no book, seria o código dela a G221. Então foi feito, né? Eu melhorei um pouco a posição, né? Abri mão de parte do lucro para melhorar um pouquinho a nossa call. Então, recebemos, né, 13,20 pela venda da G122, fizemos um novo booster horizontal aqui, o papel estava 133,47, que a gente já viu lá da montagem, né? A gente voltou lá para ver. Então foi feito um novo booster horizontal. O que é o booster horizontal? Vende-se, a gente vende 2 put na linha do dinheiro, e a gente compra uma put mais longa. Então, aqui no caso, foi comprado lá para dezembro, que é a X134. Fizemos a venda, né? Como deu para fazer a venda da X133 e da S133 e com o valor dela, nós conseguimos comprar a X134, que a gente ganhou R$1 de delta estrutural aqui, né? A gente está vendido no 133 e comprado no 134. Então, como a gente conseguiu ainda praticamente fazer isso aqui a custo zero, ou pagando centavos, né? Então, foi montado esse booster aqui. Das operações passadas, né? Sobrou, do booster passado, já sobrou 100x134. Se eu tenho 100 comprado aqui, eu fiz a venda de mais 100 S133. Então, essa operação aqui, ó, essa 134 é que está dando cobertura para essa S133. Eu ainda tinha, né? Eu vim enrolando de posições anteriores, então eu tinha 190 T12 comprada, lá do Strike 125. Se eu tenho ela comprada, eu estava fazendo a venda de 190 S12. Por quê? Porque isso aqui veio de booster passado. Então, isso aqui, esse residual aqui, ó, esse substrato, ele me dava o direito de vender put curta. A nossa margem, vou bater em cima de margem de novo. A gente trabalha com R$100, né, para operar um straddle ou um strangle. Esses R$100 aqui pode ser CDB, vários, né? CDBs são aceitos pela B3. Tem uma lista dos bancos lá que são aceitos, desde que não estejam com mais de 2 anos para o vencimento. Então, você não pode comprar um CDB muito longo, é no máximo de 2 anos. Então, tem uma lista de CDBs lá de bancos que são aceitos. LCA e LCI, a mesma coisa. Uma lista lá de quais bancos você pode comprar. Uma coisa bem clara que a gente tem que falar aqui, nessa parte aqui de CDB, LCA e LCI, não pode ser da corretora que você opera. Eu opero pelo BTG. Eu não posso comprar um CDB do BTG ou uma LCA ou LCI do próprio BTG. Eu fazendo isso daqui, né, a B3 não aceita essa garantia, porque ela é
da própria corretora que eu opero. Então, embora você veja lá, tem vários CDBs e LCA, LCI do BTG. Eu opero pelo BTG. Não adianta comprar que você não consegue alocar ele como margem. A B3 não vai aceitar. Então, tem que tomar muito cuidado nessa parte aqui, quando for fazer a aquisição para margem. Então, outra coisa que aceita para margem são os tesouros direto, tanto o Selic quanto os IPCA+. Aqui, gente, não importa vencimento, tá? Tesouro direto não importa vencimento. E os pré-fixados. Então, não importa o vencimento. Esses tesouros aqui são aceitos. Qual tesouro que não é aceito? O Educa não é aceito. E tem um outro, eu não estou lembrando o nome dele, que é o de aposentadoria. Nossa, não é esse nome que ele tem lá. Mas esses dois aqui não são aceitos. Então, se você comprar um deles, né, você não aloca como margem também. Então, tem que tomar cuidado quando mexer com o tesouro direto. O que a gente tem usado bastante é o LFTB11. É um ETF de renda fixa. Esse aqui especificamente, ele tem 92% de Tesouro Selic e 8%, se não me falha a memória, de IPCA+. Então a gente... Pois não, dona Maria das Graças. Tá, tem que desmutar, dona Maria. Eu acabei mutando tudo. Certo. Pode falar. Esse LFTB11, quando a Selic começar a cair, ela também começa a cair o valor dele, né? O valor dele em si, não. O que vai cair é quanto ele rende por mês, porque ele já atingiu o valor dele lá. Vamos falar que hoje ele está 138. Para o mês que vem, ele ia replicar tipo 1%. Se a Selic cair, vamos falar que ela caia para 6% ao ano. Em vez do mês que vem ele subir 1%, ele vai subir 0,5%. Então ele vai para 100 e... Vamos até ver aqui, quer ver? Vamos por... Cadê aqui? 138 vezes 0,5%. É 0,005, então, né? 0,5. Não, 0,05, isso. Então ele subiria tipo 69 centavos só. Mas ele continua subindo. Ele só perde o valor. Vamos falar assim, ele poderia perder o valor se a nossa taxa de juros fosse negativa, que nem o Japão passou uma época, que você guardava o dinheiro e o mês que vem você tinha menos do que você tinha hoje. Caso contrário, ele sobe. Tá? Eu só perdi porque eu comprei a primeira de 103 e alguma coisa. Mas só quando eu fiz aquele erro, a corretora fez o quê? Calculou que eu vendi a minha posição toda que eu tinha, me cobrou R$ 39,95 do IR, que é 15%, 15% de IR. do lucro que ele calculou. Isso. E me botou... Como eu recomprei no mesmo dia, aí eu já fiquei com um preço médio maior. Um pouco maior. O que acontece? Ele zerou a posição que eu tinha. E, pois não, o que acontece? Quando a gente vem, qualquer renda fixa que a gente for sair, né, é 15%. É lógico, isso daqui é uma tabela regressiva. Para o LFTB, é fixo, 15%. Para um CDB, ela varia, né, de 22,5% até 15%, dependendo do prazo que a gente está na operação. Então, se a gente compra um CDB, por exemplo, de 30 dias, a gente pagaria 22,5% para sair dele. Agora, o LFTB não, é 11%, independente se eu comprar hoje e vender amanhã, eu pago 15% só de imposto. O CDB não, eu vou entrar nessa tabela regressiva. No caso da senhora, ele entendeu que a senhora quis desfazer a operação, então apurou-se o lucro, cobrou 15%. Vamos falar assim, esse valor, uma hora ou outra, a senhora pagaria. Né? Mas acabou pagando antecipado. Porque ele disse que não existe day trade para isso. Como eu vendi e comprei no mesmo dia,
eles não consideraram day trade. Não. Para renda Aí, fixa pronto. não tem jeito. O imposto não tem conversa. É isso mesmo. Então vamos lá, voltando aqui o nosso racional aqui, então tem, né? A gente pode vender então sem call e sem put de acordo com a nossa margem. Aí, aqui nós temos 100 calls vendidas. Como eu tenho 200 put vendida aqui, mas eu tenho 100 comprada aqui, eu estou descoberto em 100 puts. Então, 100 call, 100 put. 100 call aqui e 100 put aqui. Porque eu tenho menos 200 e mais 100, sobrou só 100 put vendida aqui. Tá aqui. É o que eu poderia, pela minha margem, é o que eu poderia estar vendido a descoberto. Essa 100 S133, ela está coberta pela X134. Então, não estou usando margem aqui, por quê? Porque eu tenho uma garantia comprada. E no caso da S12, eu tenho a T12 comprada. Então, não estou descoberto. Então, isso aqui dá cobertura, isso dá cobertura, e essa 100 dá cobertura aqui. Então, eu ficaria só com 100 descoberto aqui. 100 descoberto de call, 100 descoberto de put. O resto está tudo coberto. Então, quando a gente montou esse booster horizontal lá em 12/6, né? O papel no 133,47. Mais uma vez, né? A BOVA passando rasteira na gente e subindo, né? Acima do normal. Então, pegamos mais um mês que está dando canseira na gente. Para desmontar essa operação, tudo que eu estou vendido, eu compro. Então, eu estava vendido em 100 G122, eu compro ela, pagaria R$16,40 por ela. A S133, eu estava vendido, eu vou recomprar. Ó, o papel hoje está 137. Estou R$4 dentro, fora do dinheiro, né, nessa put aqui, ó. E ela está carregando 23 centavos. Então, quando a gente faz o booster, né, operações nossas de booster, todo booster, quando que ele rentabiliza tudo o que ele precisa no vencimento. Então, operação com booster, o ideal é o quê? Carregar ela até os últimos dias, tá? A gente está encerrando antes, então a gente está amargando aqui, ó, 23 centavos ainda para uma posição que tem que virar pó. Na atual conjuntura, com a BOVA no 137, essa S133 tem que valer 0. Mas, enfim, vamos recomprar por 23 centavos. A X134 não vou vender, permaneço com a X134. Recompro as outras 100 S133, que estava coberto por essa X134, pago 23 centavos. E o que vai acontecer agora? Essa T12, né, chegou. A hora que eu rolar a série G, S, se eu for rolar ela, eu vou para onde? Eu vou para a série H, T. Então, se eu tenho essa T comprada aqui, ó, eu não posso continuar com ela. Então, eu tenho que me desfazer dela agora. Chegou a hora da gente vender a posição comprada. Então, eu vou recomprar minha S12. Olha que engraçado aqui, ó. A S12 é do strike 125. Tô R$12 fora do dinheiro para put e ainda estou pagando 4 centavos para sair dela. Ela vem carregando ainda extrínseco, né? R$12 dentro, fora do dinheiro. Mas, enfim, para encerrar essa posição inteira, se fosse hoje, né, eu gastaria R$1.693,80. Eu desmancharia toda essa posição aqui. E para montar agora esse booster para a próxima série. Então, quando o que a gente quer fazer? A gente sempre quer rolar a posição nossa. Eu quero ir rolando. Eu não quero encerrar nada. Mais uma vez, eu vou abrir mão de parte do lucro. Estou subindo.
R$ 1 aqui na posição. Por que eu estou subindo R$ 1? Porque a BOVA continua disparando para cima. Se ela tivesse pelo menos estabilizado, eu estava o mês passado no 133, e ela tivesse permanecido esse mês aqui próximo do 133, eu manteria a minha call lá no 122 do jeito que estava. Porém, né, ela subiu R$ 4. Então eu vou abrir mão um pouquinho do meu ganho aqui e vou subir R$ 1 na posição da minha call. Para vender a H123, recebo 16,65. Vou vender, então, 200 T137 na linha do dinheiro, como se fala do booster. Qual que foi o problema aqui? Não tenho nada longa para ter uma noção do preço. Eu não consegui book. Deixa eu... Se agora abrir o book, eu até pegaria um preço agora, mas eu não consegui... até tem agora. Olha que benção. Daria até para... Teve negócio a 263. 263 e 3,16. 263 e 3,16. Então, vamos ver aqui agora. Quando eu fiz o estudo, não tinha book para nada próximo do strike que eu queria. Então, eu tenho 263 na 137, a X137, e já esqueci o valor da 139. Tá difícil, hein? Cabeça não tá... 3,16. Então, já vamos anotar aqui na tela. E 3,16 na 139. Olha que legal que vai ficar isso aqui agora, hein? Que a gente vai conseguir, se der para comprar 3,19, não deu. Mas vamos fazer as contas aqui, se compensa. Na 3, se for comprar do 137 mesmo, eu pagaria 2,63. Eu estou recebendo quase R$ 3. Daria para comprar a mais. Então, vamos fazer essa conta aí. Eu vendendo... Agora aqui eu preciso mudar, né? Então, eu compraria... Já vou explicar aqui o racional, tá, gente? Se eu comprar X137 longa, o que vai acontecer? Se eu recebo... Minha calculadora... Aqui, ó. Se eu vendendo 200 T137, eu recebo 1,49... que eu sei que vai dar aqui R$ 298, para eu comprar 100 X137, eu tenho R$ 298. A X137 está R$ 2,63. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar ao máximo esse booster aqui. Então, se eu vou receber 298 e eu vou pagar 263, quantas eu conseguiria comprar? Daria para comprar 113. Então, eu vou comprar 113 aqui. O booster, gente, ele pode ser a custo zero, né, ou recebendo. Então, a gente nunca paga para entrar no booster. Eu vendendo... Então, vamos pegar aqui agora para acertar aqueles valores lá de baixo, né? Se eu pegar 113 vezes 263, eu pagaria... Bom, vamos pôr 298 mesmo, gente, só para não ficar com esses valores muito picados. Os 298 aqui. Deu uma diferencinha de centavo, mas isso aí é irrelevante para a gente. Agora sim, agora ficou bom aqui para... Fica melhor a montagem agora aqui, porque eu não estava nem conseguindo calcular. Como não tinha nada perto da X137, X139,
Não tinha nada, só tinha na X140. Aí fica difícil da gente fazer o cálculo quando não tem nenhuma perto. Mas, enfim, para montar essa operação agora, né, eu saí do booster passado, saí, né, da operação do booster horizontal, fiz a rolagem para o próximo mês, então montei aqui um novo booster, né, consegui uma relação melhor, porque eu estou vendendo 200 T137, que é para 15/8, né, o vencimento dessa posição aqui, e estou comprado em 113 X137, que é para, acho que é 19/12, se não me falha a memória aqui, que é para dezembro agora. Então eu tenho 4 meses para gerenciar esse booster aqui. Então montei o booster, aí eu tinha, né, sobrou das operações passadas, né, 200 X134. Fiz a venda de 200 T133. Não vendia a T134. Abri mão aqui, um pouquinho de prêmio. Estava dando aqui perto de 10 centavos de prêmio aqui, que eu perdi. Não fiz a venda da 134. Mantive na 133, vou ficar com R$1 de delta estrutural aqui nessa posição aqui. Por que eu fui um pouco mais cauteloso? Porque a gente está vendendo put no topo. Então eu segurei aqui ainda R$1 de delta estrutural. Essa brincadeira toda aqui, né, eu receberia, né, nessa montagem aqui, 1.786. Porém, eu paguei 1.693 na posição anterior. Então, essa rolagem de booster, hoje, daria somente 92 centavos, 0,92%. Não chegou a dar 1%. Por que não deu 1%? Porque o booster, a gente gasta, vamos falar assim, a gente quer pagar o mínimo possível na saída dele. Só que a gente está carregando, né, um valor ainda muito alto para sair da posição de put passada. Vocês viram que a venda da T133 para o próximo mês, da S33, eu estou pagando 0,23. Quando eu vendo a T33, a T133, que é para agosto, né? Ela está custando 63 ou 65 centavos, né? Então, 1/3 ainda do meu valor está ficando para trás. Então, falta uma semana ainda para vencer essa operação aqui. Falta uma semana. Então, isso aqui ainda vai derreter muito. Como é que eu poderia ver o valor dessa S133 aqui para mim saber como é que ela vai estar o mês que vem? Vamos pegar a semanal. Essa aqui seria o dia do vencimento. Vamos ver se uma semana para o vencimento, se a gente tem negócio, só para a gente ver se a gente consegue calcular a semana que vem, quanto que a gente gastaria na saída da nossa posição. A 133 teve negócio hoje, então a S133 eu pagaria 7 centavos para sair dela. 7 centavos, gente, é 1/3 do que eu estou pagando hoje para sair dela. Estou pagando 0,23 praticamente. Então ela vai derreter de uma forma que eu ainda tenho, vamos falar, 15 centavos para pagar menos dela. Em compensação, a gente está vendido na 125, né? Na G125, aqui, ó. Se a BOVA tiver no valor que está hoje, porém eu estou 60 centavos, né? Acima da hora que eu fiz o estudo, né? Mas eu pagaria 13, vamos falar 13,40 para sair da G. Ah, não, lá não é G. Estou fazendo. Lá nós estamos na 122. Estava lembrando do Streda. Vamos ver se a 122 teve negócio? Teve. 16,40
para sair da G do 122. Vamos voltar lá agora e ver como é que estaria. Se é muito diferente a nossa saída. Ó. A G122 até está batendo, né? Que embora, né, subiu 50 centavos aqui, provavelmente eu estaria, se eu pegasse o estudo agora, eu estaria pagando mais para sair dela. Mas se a BOVA terminasse, ficasse lá no 138, a semana que vem eu pagaria 16,40 para sair da G122. Em contrapartida, eu pagaria só 7 centavos para sair da S133. Gente, fala assim, nossa, mas viu, é irrisória essa diferença? Não é. Porque essa posição de 200 aqui, eu pagaria, nessa posição toda, né? Eu pagaria R$21 para sair de tudo isso daqui. E eu estou pagando hoje, eu estou pagando 69. Isso aqui sobrou o quê? R$48? Certo? R$48, se eu for somar aqui, se a minha posição aqui, que foi de 92,20, eu somar R$48, gente, daria 150? Não, 140, né? Poxa, tô querendo demais também. Essa rolagem minha daria R$140. Que seria 1,4% em cima da minha margem. Então, quando a gente vê, né, uma rolagem muito antecipada, a gente tem que saber o quê? Que isso aqui ainda vai mudar. O que a gente poderia ver também aqui, só para a gente calcular quanto que eu pagaria para sair do meu estrango G125 com S13? Se a gente pegar também lá na semanal, né, como a gente vai rolar uma semana antes, a G125 13,40. Então eu pagaria 13,40 e da 130 pagaria 4 centavos. Então a desmontagem, deixa eu voltar aqui. Voltar no slide lá na compra aqui. Olha a diferença que deu aqui, ó. Quando eu fiz a conta, né, com o papel no 137. Hoje, né, vamos ver agora aqui. Agora eu vou ter que ver aqui, porque para encerrar 125 hoje, já está 13,80. Então, ó, esse estudo, tá vendo como que esse estudo aqui já complicou? Porque o papel movimentou de uma forma que isso aqui já estaria 13,80. Em compensação, a montagem da nova, que estava 13,61, a H126 já foi para 14,10. E aqui já teria ido para a 126 para 14,10. Mas então veja o seguinte, ó, se eu pegasse o estudo agora, né, com o preço que está a BOVA agora lá, para que eu pudesse sair da minha G125, né, a semana que vem, com a BOVA no preço que está, eu pagaria R$13,40 e 4 centavos pela S13.
Então, a desmontagem inteira minha custaria 13,45. Essa diferença aqui, ó, é por causa do meu estudo. E a montagem da nova? A montagem da nova, a H126, que vai ser a minha nova posição, tá 13,80. E eu acho que eu fui para T133, né? E a T133, provavelmente não conseguiríamos. Bom, tá, ainda não baixou muito, tá 57 centavos. Vamos fazer a conta aqui com ela, 57 centavos. 57 centavos. Isso aqui daria 14,37. 14,37. Então eu gastaria 1.345 para desmontar e receberia 1.437 para montar. Tá vendo? Tá dando menos de 1%. 90 e acho que 95 mais ou menos. Vai dar de reais ou 0,95. Com tudo essa alta que está tendo. Aonde que eu quero chegar nisso aqui hoje? Hoje eu quero comentar do que? O que poderia ser feito? Chegou a hora, como o papel não nos ajuda, da gente trabalhar com uma operação nova. Vai dar tempo de falar? Vai. É uma derivação, né, dos Strango ou dos Straddle. O que a gente vai falar hoje? Do strip. O que seria o strip, gente? É a venda de duas put. Então, naquele estudo que a gente fez, para isso, gente, a gente tem que ser conservador, tá? Não dá para chegar e querer vender put lá nas alturas. Então, o estudo nosso, né, para rolagem, é esse aqui. Esse. H126 com T133. Como que a gente faria o nosso strip aqui? Em vez de vender sem T133, nós faríamos a venda de 200 T133. E aqui nós receberíamos, então, estou usando esses valores aqui, tá, gente? Não vou ficar mexendo muito a conta aqui. Ao invés de receber 1,62 centavos aqui, nós receberíamos 1,34. Então, essa montagem toda, né, ao invés, né, de nos pagar, vamos lá, que se fosse, opa, então seria 1.361 mais 134 reais. Então, nós teríamos pago para desmanchar 123 reais a posição passada, né? E teríamos recebido 1.000. Deixa eu anotar aqui, vai. 1.361 mais 134. Então, a nossa nova posição nos pagaria R$ 1.495. Então, eu deixei, né, de receber 1.423 e vou receber 1.495. Se eu fizer agora os cálculos, então Morasco, pois não. a gente ficaria descoberto aí em 100 puts, é isso? Vamos ficar descoberto em 100 put. Já Certo. vou chegar lá. Nós receberíamos R$ 172. Por que
O que que acontece aqui, ó? Agora vamos chegar naquele ponto lá. Então a gente receberia R$ 172 ou 1,72. Por que que chegou agora e eu estou falando da gente ir para o strip? Sendo que eu sempre falei, não, vamos permanecer 100% coberto. Só anotar esse valor aqui, ó, que seria 1.495. E aqui, ao invés de 100, seria 200. Aonde que eu quero chegar? O papel não para de subir. Nós estamos vendidos na H126. Essa H126 nossa aqui está valendo R$13. R$13,60, do jeito que está aqui. E eu vou estar vendido em 200 T133. O que que vai acontecer? Se a BOVA, que está hoje, agora, né, quando eu fiz esse estudo aqui, eu vou usar o estudo que estava, tá? No 137,40. Se ela caísse R$4, isso daqui ainda viraria pó. A minha H126, né, se a BOVA cair para o 133, quer dizer o quê? Que eu teria R$7 aqui. Do 126 para o 133. Eu teria R$7. Então, essa H126 que eu vendi por 13, eu teria que recomprar ela por 7. Se a BOVA terminasse nos R$133. Então, o lucro na minha operação aqui ainda seria muito grande, porque eu vendi por 1.495 e vou pagar 700 para sair. Se a BOVA vier para o 133. Se a BOVA vier para o 132, o que vai acontecer com a minha posição no 132? Essa H126 aqui, ó, eu vou pagar R$6 para sair dela. Eu vou gastar 600. Agora, a minha T133, se a BOVA vir por 132, ela vai custar R$1. E eu vou gastar 200 para sair daqui. E eu ainda consigo, vou pagar, então no total aqui eu ainda pagaria R$800 para sair dessa posição aqui. Mas eu vendi ela por 1.495. Eu pagaria 800. Encerraria ela por 800 e poderia vender um strangle novo com o papel no 132, provavelmente um strangle 126 com 131, pagaria, eu calculo que pagaria uns R$930 pelo menos aqui, ó, um strangle. Estou com asa 5. Eu acredito que ainda pagaria isso daqui. Então eu conseguiria ainda, mesmo pagando, ou que seja, se eu vendesse 132 na linha do dinheiro a put, ficaria com uma asa 6 aqui. Eu pegaria esse valor aqui, com certeza. Então eu conseguiria, né, recuperar. Por que que a gente fala agora do strip? Porque o papel ele está subindo de uma forma que para ele me pegar agora no contrapé, ele teria que cair R$4. Então a BOVA teria que cair R$4. Para daí essa operação aqui, ó, começar a ficar negativa. Mas ó, para ela realmente ficar negativa, se eu ganhei ainda 62 centavos, quer dizer o quê? Que teoricamente, lá no 132,50 é que eu perderia dinheiro com essa T133. Porque até então, eu já recebi 62 para entrar.
Aí a gente fala assim, viu, mas vamos ter problema de margem com isso daí? Vamos lá ver agora. Vamos pegar aqui a BOVA H126. Nós vamos vender 100 dela. Vamos vender a BOVA T133. Vamos vender 200. Estaríamos usando 3.953 de margem. Agora, por que eu falo que não teria muito problema em fazer isso daí na atual conjuntura? Essa put que a gente está vendendo aqui, ó, é uma put OTM. É uma put fora do dinheiro. Diferente de eu vender 200 put do 137. Eu vou fazer essa conta aqui depois no 137, tá bom? Então, essa put aqui, ela está lá no 133. E se eu mudar essa posição aqui, só para a gente ver quanto que mudaria se eu tivesse usando a mesma quantidade. De 3.953 caiu para 3.676. Então, a put em si, eu aumentei 100 put do strip e me chamou R$300 de margem apenas. Então, a gente chegou num estágio que está valendo a pena fazer o strip com a put OTM. O que eu queria mostrar agora? Ó, é diferente de eu pegar e vender aqui uma BOVA 137. Ué, não calculou? Por que ele não está calculando? Eu vou ter que limpar tudo e começar de novo. Ai, ai. Vamos lá, então, a BOVA H126. A BOVA T. Vamos começar com 100. Não vai calcular, então? Vai me judiar, então? Vou passar vergonha aqui, então? Ter que zerar o... Agora foi. Vamos ver se depois eu calculo de novo. Quando a gente faz com ela na linha do dinheiro, se eu vendesse lá do 137, ele sobe para R$ 4.731. Então, o strip na linha do dinheiro me chama R$ 4.731. Quer dizer, eu estou chegando perto de 50% da posição. Só que qual que é o problema de estar vendido lá no 137?
qualquer coisa que vamos falar que a BOVA caiu para o 136, essa posição aqui eu já tenho que pagar R$200 para sair. Porque para cada R$1 que a BOVA cai, aumenta R$2 a minha dívida de put. Então, fazer o strip na máxima não compensa. Eu fico perto dos 50% da minha margem, né? E eu tenho o problema de, para cada R$1 que cair, o meu ganho aumenta 1. Porque a minha call lá do 126, para cada R$1 que a BOVA cair, valoriza R$1 a minha call. Em compensação, para cada R$1 que a BOVA cai, aumenta R$2 a minha dívida de put. Então, quando eu falo do strip lá, na atual conjuntura hoje, no 133, por quê? Porque eu teria que esperar a BOVA cair R$4. Ela caiu R$4, o que acaba acontecendo? A minha call do 126 já valorizou 4. E a partir do 133, para cada R$1 que cai a BOVA, eu tenho R$2 de prejuízo na put, e a partir daqui só aumenta 1 da minha call. Então, se ele chegar, vamos falar assim, 5, 133, no 131, eu gastaria 4 na minha put, isso, né? E aqui valorizaria mais R$1. E ainda receberia 6 da minha call. No 130, ficaria zerado. Então, quando eu faço um strip do 133, put no 133, call no 126, no 130, se a BOVA bater 130, quer dizer, se ela cair do 137 que estava no estudo até agora, até o 130, aqui eu estaria zerado. Não gastaria nada para encerrar minha posição. Seria onde eu encerraria tudo no zero cost call. Então, se a gente fizesse lá montasse, né, o payoff do jeito que eu gosto de falar, né? A minha call no 126, a minha put no 133, aqui vezes 2, tá? Se a BOVA terminar no 133, né? Quanto que eu gastaria, né? Quanto que eu pagaria para sair dessa posição? Do 126 para o 136, eu pago 7 pela call. Teria que pagar R$7 na call. A put tem que valer 0. E no 132? Essa put aqui vale 6. Agora, no 132, como eu tenho 2 aqui eu tenho que pagar 2. Então, vamos fazer assim. Aqui eu pagaria 7 para sair dessa operação. Aqui eu pagaria 8. E no 131, aqui eu pago 5. Agora aqui eu pago 4. Aqui eu já pagaria 9 para sair dessa operação. E no 130, aqui eu pago 4. Aqui eu pago 6. Aqui eu já estaria pagando R$10 para sair da minha posição. Lógico, eu recebi essa montagem aqui, deu 13 e... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ele fecharia até um pouco mais embaixo ainda. 1.495, quer dizer, 14,95. Eu recebi 14,95. Porém, né, o que eu tenho que ver? A rolagem. Quanto que eu paguei para sair da posição antiga?
Eu não posso esquecer disso daí. Eu não tenho 14,95 de lucro na minha posição. Né? Foi quando a gente fez as contas aqui, foi 14,95, né? Somando aqui. Não é que eu tenho 14, eu já gastei 1.323 para sair. Não posso esquecer disso daí. Então, esse, mais ou menos, né? Eu acho que até os 129 aqui ainda, que aqui eu pagaria 3, aqui eu pagaria 8, e eu gastaria R$ 11 para sair dessa posição. Então, aqui eu acho que seria vamos falar assim, o nosso ponto, mais ou menos um ponto de transição para a gente aqui, ó, no 129. Então, esse strip no 133 aqui, o papel poderia descer até aqui no 129, que a gente ainda não teria muito problema com essa posição. Lógico, né? Se eu pago R$ 11 para sair, eu tenho que receber R$ 11 numa próxima montagem. Não posso esquecer disso daí. Vou ter que encaixar minha posição para quê? Para ganhar R$ 11 na nova posição. R$ 11 não, né? Pelo menos 12, né? Eu teria que achar daí uma montagem que me desse, né, perto de R$ 12. É lógico. Quando a gente vê aqui, ó, se hoje, né, uma condição aqui, se o papel batesse 129, eu estaria... Puta, fica difícil, né? Tá muito fora do dinheiro, né? Fazer as contas hoje. Eu estou fazendo as contas do papel cair em um mês dos R$ 108. Eu teria que estar R$ 8 aqui dando dinheiro, nos 130. Eu teria que fazer a conta com mais R$ 8 aqui. Mais ou menos. Porque se caísse R$ 8 em relação a hoje, o papel do 120, vamos falar R$ 8 para baixo aqui, ó, no 12, no 128, eu já montaria ganhando R$ 12 só na parte da call, sem contar a parte da put. Então, mais ou menos o 129 vai ser aí um ponto-chave. Se a gente for, né, para o strip 126, 133, né, o ponto mais ou menos de transição nossa aí seria aqui o R$ 129. Então, provavelmente, quando a gente for montar, né, o estudo do canal, a gente vai estar avaliando a possibilidade de estar com esse strip para a próxima operação. Então, a gente sairia do básico, que foi o straddle e o strangle, e a gente estaria indo para um strip. Do mesmo jeito que isso daqui existe, tá? Existe a situação contrária. Quando nós estivermos com uma put ou com o papel, né, o BOVA caindo demais, e a gente começar a ter problema com a put fora do dinheiro, hoje a gente tem a call, né, fora do dinheiro. Mas se o papel cair demais, essa put nossa aqui vai dar problema. Como que pode ser feito isso daí? Chega uma hora que só o strangle não está dando uma rentabilidade boa, o que acontece? A gente vende 2 call para cada put. Para cada put. Aqui seria o strap. Porém, aqui nós vamos ver o quê? Que aqui a margem faz diferença. Diferente do nosso caso da put. Então, aqui provavelmente, né, vai ter que ser avaliado cada caso, né? O strap em si é 2-1, né? Mas como a chamada de margem da call costuma ser um pouquinho mais alta, então, às vezes, na montagem do strap, a gente acaba fazendo 1.8 para cada uma, 1.6, aí a gente teria que avaliar. Mas é a outra operação contrária ao strip. Então, o strip é a venda de 2 put, 2 put.
E o strap é a venda de 2 call. Então, essas operações aqui, essas 2 operações, vamos falar assim, estão chegando agora, né, para começar a entrar nos estudos, são o quê? São variações do straddle e do strangle. Não foge, né, do straddle e do strangle. Vamos falar assim, elas divergem agora nas quantidades. Então, ao invés de vender uma, a gente começa a escalonar. A gente pode estudar, por exemplo, no strip, falar assim, olha, realmente o papel está num ponto bom, eu vou começar com strip de 1.5 para 1, eu vou vender 150 put para 100. Vamos avaliar a questão da rentabilidade. Às vezes, né, fazendo essas alterações aqui, a gente consegue o quê? Ao invés de subir 100 posições para H126, às vezes e vendendo, né, 2 T133, né, 200, opa, deixa eu acertar aqui. O que a gente vai estudar o que pode ser feito. Eu sempre trabalho em cima do quê? A porcentagem de ganho. Às vezes pode ser que a gente consiga ficar com, em vez de ter 200 aqui, às vezes eu consigo ter 80, por exemplo, H126 e 20 H127. Quer dizer, eu melhorei 20% da minha posição, eu melhorei ela em R$2. Eu saí do 125 de um mês e fui para o 127 do outro. Então a gente analisa o quê? Se com isso daqui eu consigo bater o CDI, 16. Consigo bater o CDI? Ah, consigo. Fazendo isso daí eu consigo dobrar o CDI pelo menos. Ué, a gente já pode começar a estudar o quê? Realmente vale. Ou isso aqui está dando mais, dá para melhorar a mão um pouco ainda. Ué, a gente começa a melhorar o quê? As margens. Dá para ir para 70, 30? A gente começa a estudar isso daqui. Quanto mais eu subir... continuando vendendo as 200 T133, é isso? Se o papel tiver do jeito que está, Marcos, a ideia é essa. Por quê? Porque essa T133 aqui está enterrada no dinheiro. Ela está R$4 ainda dentro do dinheiro. Então a gente poderia analisar o strip nessa situação aqui. Porém, né, isso aqui eu estudo hoje. Né? O de ontem já não servia mais para hoje. Né? Que o mercado nosso está sendo uma caixinha de surpresa todo santo dia. Então, se a gente tivesse feito o estudo um dia antes para fazer a nossa rolagem, a gente teria perdido tudo, porque hoje ele não serviria para nada, com o aumento que teve. Então, hoje, com a BOVA lá, agora no 138, né? Recorde, máxima histórica da BOVA. Eu analisaria isso daqui, fazer a venda de 200 put e começar, se conseguir melhorar, fracionado, eu melhoraria, desde que eu bata o CDI. A ideia nossa é o quê? Pelo menos dobrar o CDI. Se eu já estou ganhando na renda fixa, eu tenho que ganhar ele aqui. Dessa forma, eu consigo melhorar minha posição? Consigo. Vai, joia. É aceito, então. É fato a ser estudado. E provavelmente para quem está na terça-feira, a gente vai começar a estudar isso aqui também, dependendo de como tiver o mercado. Dúvidas, senhores? Todas do mundo ou não? Só você no comando mesmo para poder fazer tanto quanto. Aí vai depender muito da configuração de cada um, né, Morasco? Para usar a utilização do strip aí, né? Exatamente. É por isso que eu falo. Isso daqui, aqui é fácil eu falar, por quê? Porque aqui no canal tem uma operação. Né? A gente aqui tem uma operação.
né? A gente faz a conta do quê? A gente está com 100 G125, né? A gente está desse jeito aqui. E 100 S13. Aqui, aqui é a coisa mais fácil que tem, né? É diferente, né, de quando a gente pega quem está na terça-feira, que, vamos falar assim, cada um tem um strike, uma quantidade, aí cada um é cada caso. É aí que começa a dar um pouquinho mais de dor de cabeça, né? Para a gente conseguir resolver para todo mundo, ver a melhor colocação para todo mundo. Às vezes pode ser que para muita gente lá ainda não seja interessante partir para o strip. Pode ser que para bastante gente lá não compense. Por quê? Porque a rentabilidade ainda vai estar muito boa sem a necessidade de aumentar um pouco o risco. Então, a gente não vai. Agora, provavelmente para quem está nos strike mais baixo, já está na hora de a gente começar a ver de melhorar um pouco mais a rentabilidade. Aí a gente começa a ver, caso a caso, a situação do strip. Para o canal aqui, né, a gente já vai estudar a possibilidade de, na rolagem, a gente vender 200 put. Deu para ver o quê? Que, em questão de margem, o aumento é muito pequeno. Deu, né? A margem normal seria 3.600 e a gente aumentando 100 put foi para 3.900. Uma alteração muito pequena. Então a gente vai começar a estudar de introduzir essa nova operação aqui. Alguma dúvida? Nenhuma? Não, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo. O Marcos já tá tranquilo, né, Marcos? Você tá conseguindo já aí um avanço muito grande aí nas rolagens aí. O Marcos já tá despontando aí. Eu estou aproveitando a sua metodologia, né, de fazer as simulações toda semana, e eu estou fazendo com as minhas aqui. E buscando, Exatamente. como você sempre busca, né, a maior rentabilidade aí que você Exatamente. possa conseguir. Por isso que tem que fazer várias simulações aí para ver o que é melhor para você. Exatamente. É isso daí mesmo. Senhores, se ninguém tiver mais nada, eu vou vou. aprender a fazer isso, Marcos, também. Vou Tem que começar a me empenhar. É bom, dona Maria, porque Tem que aí, fazer. além de você começa a caminhar com as próprias pernas, né, Morasco? Eu acho que o objetivo maior é esse A aí, ideia é né? essa. Eu falo. Você vai começando a exercitar o negócio. Em grupo é mais fácil para fazer as coisas? Em grupo é mais fácil. Só que a gente tem que começar a entender o que a gente está fazendo. Chega uma hora que vocês vão ter que caminhar. Vamos falar assim, ninguém é eterno. É lógico. Pode ser que a gente, que nem eu falei, a gente vai, cada dia a gente aprende coisa nova. Então a gente estava no básico, né? Straddle ou Strangle. Em carteira nossa ainda ninguém tinha booster. Não vimos a necessidade ainda do booster. Mas se precisar, a gente está caminhando com o booster aqui. Agora, né? Dá para ver que pode ir para uma situação nova. É viável? Está sendo viável. O que a gente precisa ver é o quê? E se der problema lá na frente? Só que a gente só vê as soluções, a gente só vê as operações fazendo. A gente tem que fazer, a gente tem que desenvolver. Não adianta eu chegar aqui e todo dia falar assim, olha gente, isso aqui é uma operação nova que tem no mercado. Então hoje a gente vai falar da Atlad. Eu venho aqui e falo tudo que eu puder falar sobre a Atlad. Semana que vem, eu falo assim, olha, hoje nós vamos falar de booster de neutralização. Aí a minha cabeça vai ficar embolada. Exatamente. É diferente, dona Maria, de quando a gente está fazendo uma operação, que nem a gente está fazendo lá, ó, Straddle e Strangle. A gente está fazendo isso daqui. Começou no Straddle e hoje a gente está todo mundo no Strangle.
Estranho. E a gente está Isso que eu ia lhe fazendo perguntar, isso, porque a gente começou com Strader isso, com put longa. isso. Hoje a gente está no estrango. E Ah, a sim. gente vem trabalhando ele, vem trabalhando ele, vem Ah, trabalhando ele. Meu, ele deu problema? Deu. Compensa montar o booster ou vamos só fazer o strip? É uma situação nova que chegou para a gente. Por quê? Porque aqui já não está dando mais a rentabilidade que eu queria. Eu preciso bater o DI. Todo mês eu preciso bater o DI. Ué, não bati o DI esse mês. Ué, vamos começar a melhorar. Se eu montar o strip, eu consigo melhorar a minha ponta perdedora? O que eu sempre tenho que avaliar? A minha ponta perdedora. Quanto mais perto a ponta perdedora tiver da linha do dinheiro, melhor é a rolagem. Mais eu recebo na rolagem. Como é que eu Por melhoro? exemplo, Pode falar. não, por exemplo, eu tenho um put com strike 126 e 128. De repente, aquele estudo que eu coloquei, na próxima semana, se tiver a bova nesse patamar, Tem que de subir. repente o strip aí vale a pena, né? Para eu trabalhar em Vale. cima da minha ponta perdedora, que é a put. Exato. É que é a call, né? A ponta perdedora sua está na call. Desculpa, É a call. desculpa. A É. call. Pode ir. A É, gente já começa a estudar o quê? Dobra a quantidade de put, você entendeu? E vê o isso, que dá para isso. melhorar na call. É o que Na eu falo. call. Vai, Porque às vai vezes, subindo um pouquinho o strike lá. imagine aqui, ó, você tem 300 call. Se você conseguir subir 100 em R$ 2 e 200 em R$ 1 só, olha o avanço que foi. Desde É. que bata o DI. Tem que bater pelo menos o DI. Então é uma ferramenta o quê? Que a gente consegue melhorar as posições nossas sem perder para o DI. Por que que Uhum. o booster, né? Quando a gente faz o booster horizontal, que a gente está estudando aqui, se eu tivesse com o booster do jeito que ele teria que ser, né? O booster aqui do canal, a gente era para estar no 120 ainda. A call nossa era para estar lá no 120. Eu poderia estar trabalhando com ele no 120 e ao invés de fazer a rolagem integral de 100, então se eu conseguir baixar para 95 e eu vim diminuindo a minha call da linha do dinheiro aqui, ó, que é a que está fora do dinheiro, e montando ela lá em cima. Então eu poderia estar com o booster dessa forma aqui, mas eu não quero dar muito nó na cabeça. Então eu trabalho com o booster mais ou menos como a gente está trabalhando com o estrango, para não dar muito nó. Porque na realidade crua, né? Essas operações aqui, ó, a gente era para estar ganhando muito mais com ela. Ó. Em vez de eu estar vendendo a H123, que paga 16,65, se eu vender a H120, 19,80, mais ou menos, 19,80 e vamos por 19,80. Vamos falar que ao invés de eu estar vendendo 100, eu poderia vender 90 só aqui. Não sobrou 10? Se eu posso vender 100, sobrou 10? Ué, 10 eu vendo junto com aqui, ó. Eu venderia lá na H137. E mês a mês eu vinha reduzindo essa quantidade aqui, ó. Eu continuaria lá no 120, que foi a primeira posição nossa de qual? Eu vinha com ela no 120, reduzo o que dá aqui, ó. E vendo na linha do dinheiro, a qual eu vendo onde está o papel. Agora está no 137, eu vendo 10 call no 137. Você concorda que eu melhorei 10% a minha posição aqui? Rentabiliza, é verdade. Você entendeu? Só que se eu começar a fazer isso daqui, né? Começa a gerar, vamos falar assim, muitas operações e gerar confusão. Então, eu mantendo o booster
trazendo ele mais ou menos na dinâmica que a gente trabalha com o estrango, que é vir subindo, de vez em quando a gente subir um pouco a ponta da call, vai conseguir facilitar o aprendizado tanto do estrango quanto do booster. Ô, Morasco, e pode falar. usando o strip, a gente já está usando a compra, já está fazendo a venda de put com aquela put Lá, longa comprada, né? quando a gente tem uma longa, tá? Na verdade, a gente está trabalhando com trava horizontal de linha, porque ela está coberta. Vamos falar assim, Certo, não tem risco. certo. Não tem risco, é uma trava horizontal de linha. O strip não, o strip a gente aumentou o risco nosso. Mas como ele não tem muito impacto na margem, por isso que fica no risco aí controlado, é isso? Isso, porque ele tá o quê? OTM. Tá, Você entendeu? É por isso que você vê que ele quase tá. nem faz diferença Uhum. na margem nossa. Tá muito longe, né? Você entendeu? É lógico. Se o papel começar a cair vertiginosamente, despencar R$10 em um mês, a put nossa vai chamar mais margem? A put vai chamar. Vai. Consequentemente, a nossa call não vai chamar mais nada. Aí toda a margem que a nossa call está chamando vai passar para put. Então vai ficar mais ou menos equilibrado. E é lógico, papel caiu demais, a primeira rolagem nossa, a gente já vai equilibrar o quê? As puts daí. A gente vai começar a ajustar a put, porque a call nossa vai dar muito dinheiro e a gente vai acertar a posição nossa perdedora, que daí passa a ser de put. Vai dar muito dinheiro porque, né, a gente vendeu cara e A gente, ela tá lá embaixo, né? uma put hoje do 125, a gente vai estar recebendo 14, pelo menos R$14, né? 14 não, no 100 o papel no 138, 13, 14, R$15, eu acho que deve estar pagando, de R$15 a R$16, não é? Que a gente viu. Uma H, quer ver, ó? Vamos ver se fosse a H125, tá aqui, seria H12, R$14,93. Quase R$15. Com o papel no 138. Mas aqui a gente vai para. Aqui a gente estaria na H123 ainda, né? Quer dizer, pagaria muito mais. Então, quer dizer, a gente recebeu muito pela call, se o papel cair, né, não paga quase nada para sair da Não call. paga quase nada para sair, exato. Você entendeu? A ideia é essa daí. E aí começa a ajustar na put agora. Aí a gente ajusta a put. Beleza. Por isso que é bom fazer Tranquilo. aquele payoff. Aquele payoff lá, meu, viu, é uma ferramenta que às vezes a gente vai falando, né? O pessoal não dá valor, mas quando você começa a fazer aquele tipo de payoff lá, a gente começa a ver como que é fácil trabalhar com opções. Ali a gente vê como é fácil. Você colocar o que você tem de qual put vendida e se a BOVA for a tanto, quanto que eu ganho. O payoff é esse aqui, né, gente? Deixa eu pegar aqui, ó. Opa. Vou pegar só a mãe em branco aqui. O payoff, o que eu falo? Você põe o que você tem de call, o que você tem de put e aqui o preço da BOVA. Aí você vem, se a BOVA estiver no 135, a minha call do 126, quanto que vale? A minha put do 133, quanto que vai valer? Quando você começa a fazer isso daqui, ó, você começa a entender. E se a BOVA vir para o 132? Né? Então, no 132, vamos pôr, a minha call do 126, eu pago 6 para sair. A put do 133, eu pago 1. Teórico, né, gente? Sempre tem um valor, né? Na sexta-feira é muito perto disso aqui. Mas, né? Mas mais ou menos você consegue ter uma noção. Então, você sabe que você paga R$7 para sair disso aqui. Só que hoje... Isso aí a gente pode fazer quando? Logo que montar a... Logo que montar. Logo que montar. Você já começa a ter uma noção. O que acontece aqui, ó? Só que essa montagem aqui hoje, do 126 com 133,
Cadê essa montagem aqui, ó? Desmontagem, montagem. Ó. Essa montagem está pagando 14,23. Na hora que eu fiz o estudo lá, ela pagou R$ 14,23. Na hora do estudo. Então, se eu tivesse montado hoje, eu teria recebido isso aqui. Só que se o papel terminar no 132, eu só pago 7 para sair. Se o papel terminar no 135, né? Então essa call vale R$ 9 e a put não vale nada. É isso, né? É. Quer dizer, eu pagaria R$ 9 para sair. Gente, eu recebi 14. Agora, mas e se o papel terminar no 138? É lógico. A do 126 vale R$ 12. Aqui não vale nada. Quer dizer, eu ainda recebi 14,23 e vou pagar 12 para sair. Então, quando você faz isso daqui, essa ferramenta aqui é boa, mas faz na mão. Não faz na planilha, não. Faz na mão. Sabe? Risca a folha, usa a folha de caderno. Risca, usa isso aqui. Faz essas contas aqui, ó, para saber aonde que eu ganho, aonde que eu perco. Vocês lembram que lá quando eu comecei as primeiras aulas, a gente fazia direto isso aqui, ó. Esses payoff aqui, para a gente ver o que vai dar dinheiro, o que não vai dar. Meu, montou a posição. Semana que vem eu vou tentar deixar fazer uma dessa aqui para a gente acompanhar. Desse jeito aqui. Logo que eu montar a operação, eu vou montar o payoff dela e a gente vai ver onde daria dinheiro e onde não daria. E a gente vai correr o payoff toda semana. Para a hora que chegar lá no encerramento, ver se bateu ou não bateu com o que a gente fez as contas mais ou menos. Fechou, gente? Fechou, Moraes. Dúvidas? Nenhuma? Todas? Então, se ninguém tiver mais nada, mais uma vez eu agradeço, né? Todo mundo aí que teve a Moraes, paciência boa aí. tarde. Pode. Ô, Carlos, pode falar. Tudo bem? Não, só uma duvidazinha bem rapidinho aí. Eu fui comprando, tem umas T, no caso que seria umas push, né, para o mês de agosto, né? Eu consigo ainda rolar e vender put usando essa como margem, né? Depois no final, quando for rolar para setembro, zerar tudo, né? O que acontece? O que você tem que ver é o seguinte aqui, ó, que nem no caso aqui, eu tenho isso aqui, ó, quando a gente foi encerrar o booster, aqui, ó, esse booster aqui, ó, a gente tinha put comprado aqui, ó, da T12. O que pode ser feito, se você não quiser pegar esse valor aqui, ó, eu encerrando essa T12, recomprando ela, foi nesse aqui? Não, foi no de baixo ainda. Acho que é um para baixo aqui, ó. Aqui. A T12, vamos falar assim, se eu fizer a rolagem da série GS para a série HT, eu vou bater com essa put comprada aqui. Porém, ela está no 125. É lógico. Eu não quero, vou falar assim, eu vou desprezar esses 12 centavos aqui que eu poderia pegar por ela. E eu vou vender mais put do 130. Vamos falar que a put do 130 está pagando, sei lá, 20 centavos, 30 centavos. E vou deixar isso daqui para ser uma trava de baixa. Porque se o papel cair, o máximo que eu pagaria para sair dessa operação, vamos falar que seria, eu estaria travado, né? Lá no 125. Então eu vou segurar essa comprada aqui, ó. Ela me ajuda na margem, né? Por quê? Porque não está chamando margem total da put. Por quê? Porque você, vamos falar assim, de toda a put que você vender, por exemplo, do 130, ao invés de puxar margem em cima de R$ 130, ele só vai puxar na diferença, que é do 125 para o 130. Então você pode usar ela ainda para te dar margem na operação
e virar uma trava de baixa. Se o papel cair demais, a partir dos 125 você não paga nada para sair. Você pagaria só essa diferença. Ah, uma put do 130. Sei lá, vamos ver se valeria a pena. Quanto que estaria uma put do... Uma H do 130? Tá 30 centavos. Você pode tentar? Ué, pode. Não precisaria se desfazer da sua comprada nesse momento. Se deixar para se desfazer dela o mês que vem, ela vira pó. Só não pode esquecer isso aí. Que nem uma put que nem eu tenho, uma put aqui no caso do 125, vai chegar o mês que vem, com o papel no 135, tudo que tiver para baixo vira pó. Inclusive a minha comprada. Agora é lógico, você vendeu do 130, você pegou 30 centavos aqui, beleza. Você deixou de ganhar 12 agora e arriscou 30. Você ganhou, né, 18 centavos a mais do que você teria ganhado aqui. A mais, né? Quer dizer, você ganha 150% a mais. Pode ser feito. Exatamente, foi o que eu pensei. Só que daí aí você só tem que entender o que? Isso aqui daí viraria uma trava de baixa. O que seria a trava de baixa, né? Sim, exatamente. Aí você operaria uma trava de baixa. Já fiz bastante isso aí também, viu? Numas put que eu tava vencendo aí, usei, ainda mais com papel assim, usei bastante. Então você estaria, por exemplo, vendido na T13, estaria vendido aqui e comprado na T12. Exato. Então isso aqui é uma trava de baixa com put. Obrigado, Márcio. Oi? Obrigadão, valeu. O que é isso? Viu, Carlos? Qualquer coisa você posta lá, viu? A gente vai ajudando aí também. O Morasco, no payoff, a gente incluiria também as opções de longa, não? Ou só curta? Se você tem ideia, tá, de desmanchar tudo, pode constar. Porque... mas sim, só rolar, só precisaria as curtas, né? Só Para as comparar, curtas. né? Só as curtas. Quando a gente trabalha com straddle long put, se for levar o pé da letra mesmo, realidade nua e crua, você desmancha ele inteiro e monta outro no próximo mês. Vende tudo. Vende o que está comprado e compra o que está vendido, encerra a operação inteira. E começa outra. Se você... Dessa forma aqui, você vai ver que você consegue a sua... Vamos falar assim, o payoff seu, né? Que vamos falar assim, quando a gente faz o payoff lá de um straddle normal, que a gente vê que fica mais ou menos em torno de, às vezes, até R$8, né? De diferença no preço, 4 para baixo, 4 para cima, a gente ainda sairia com lucro. Você vai ver que com o straddle long put ele passa para tipo 10, 11, que você ainda consegue uma margem do... Poderia, né, vender tudo. Vou constar tudo aqui para ver se eu encerrar tudo. Quanto que fica? Aí se eu segurar a longa, quanto que fica? Porque na verdade a longa, 90% da longa, a gente está usando o quê? Só de seguro. Não estamos nem fazendo trava com ela. A gente está fazendo trava acho que com 25% só da posição. Só para rentabilizar um pouco a rolagem. O resto mesmo, vamos falar, então não é nem 90%, né? Vamos falar que seria 75%. A gente está usando ela como se fosse um seguro de carro. Certo? Beleza. Beleza? Senhores, Beleza. vamos... Recording stopped. Agradeço aí todo mundo que